territórios protegidos, crimes ambientais, danos e resiliência climática. E aí eu queria chamar a Patrícia Pinho novamente. Tá? Patrícia é diretora adjunta do IPAM, bióloga com doutorado em Ecologia Humana pela Universidade da Califórnia. Também é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Pesquisa as percepções locais das alterações dos serviços ecossistêmicos, biodiversidade e bem-estar humano no contexto de exposição e vulnerabilidade dos riscos das mudanças climáticas. Ai, meu Deus, que responsabilidade, né? Vá lá para o nosso palco. E as fotos, eu não trouxe muitos slides, então é só para realmente fazer uma conversa com vocês, né? Porque a Alcilene, não sei, acho que não comentou, eu também sou autora, líder do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o IPCC. E o que o IPCC faz? Ele traz o que há de mais novo e de concordância científica sobre o status atual do planeta, do sistema climático global, né? E também tem as consequências, né? Os impactos, os desdobramentos desse desequilíbrio global para as pessoas, para as economias, para a política, para a infraestrutura. E é nesse contexto que eu trabalho e atuo. Quando eu pensei, né, desse Proteja Talks, o que uma cientista vem fazer aqui? Falar o quê, né, de inspiração? E aí, refletindo muito, eu acho que é porque eu me importo. Né? Eu me importo com o que acontece na floresta, o que acontece aqui na região, nos 9 estados da Amazônia brasileira, nos outros países também que dividem aí a nossa fronteira. Porque não só com a floresta, com os rios, com o céu, com as espécies que aqui habitam, mas com a experiência humana, que é muito pouco falado, é quase nada. A floresta ainda hoje é percebida como um lugar de biodiversidade, um lugar que tem a regulação climática, que né, serve de serviços ecossistêmicos para o mundo. Né? Então, nas reuniões globais, quando a gente está tentando pensar qual é o caminho possível para esse futuro, a Amazônia está sempre lá. Ela é um destaque, ela é uma tábua de salvação e uma esperança realmente para o mundo, para que a gente possa ter um futuro aí, apesar de desafiador, porque a gente já está além de 1,5 graus, que foi o limite, né? Que foi estabelecido no Acordo de Paris. Mas aí a gente olha, então, mas o que está acontecendo com a Amazônia? Né? Então, a Amazônia, a gente sabe que hoje, no ponto de vista, né, ecológico, a gente já está chegando de um ponto de não retorno em algumas regiões, em algumas partes desse ecossistema. O que é o ponto de não retorno? Né? É uma transição ecológica aí dos processos que, uma vez a Amazônia, como uma floresta úmida, já não está desempenhando. Né? Quando a gente pensa em mudança climática, o próprio IPCC lista a Amazônia como a primeira das 5 razões por que se preocupar com a mudança climática. Porque ela é extremamente sensível e vulnerável ao aumento expressivo das emissões de gases de estufa global e ao aumento de temperatura. Isso é dramático. De novo, a gente tem uma visão, né, etnocêntrica, uma visão utilitarista da floresta, mas quase nunca se fala do tecido social, econômico e político que aqui habita, milenarmente e atualmente. Então, é sobre isso que eu queria também trazer. Pode passar o slide? Tem um slide. Hoje, quando a gente pensa na Amazônia... Eu que passo? Aqui, pode passar. Quando a gente pensa... Era para ser essa fotinho passando enquanto eu falava, mas acho que não teve muito essa organização. A comunicação falhou. Pode passar? Então, aí, o que aconteceu? Se a mudança climática... A gente publicou um estudo na Science o ano passado, né? Que fez capa da revista Science, que é uma revista super importante, né, na comunidade científica.
mostrando o quê? Que hoje, do que ainda resta de floresta intacta na Amazônia, tirando aquilo que já foi desmatado, 38% está em estado de degradação. Então, o que isso significa? Significa que a floresta ela já não está desempenhando o papel de regulação climática, serviços ecossistêmicos que tanto a caracterizam. E aí, isso fez, né, a gente tenta olhar quais são as consequências dessa Amazônia degradada para as pessoas. E, quando eu falo as pessoas, eu não estou só falando do território indígena, dos territórios tradicionais, da cultura que aqui habita, mas também das populações urbanas, que a gente sabe que é expressivo. E aí a gente foi olhar um pouco o que está acontecendo na esfera social da Amazônia, social e econômica. A gente olhou em 22 anos, a Rafaela está aqui, Silvestrini também, pesquisadora do IPAM, que fez esse mapa lindo, essa análise com a gente. Em 20 anos, né, em 2 décadas, os desastres climáticos, de extremos climáticos na Amazônia, de enchente, inundação, seca, fogo e deslizamento de terra, afetaram quase 10 milhões de pessoas, sendo que 4 milhões dessas pessoas elas foram afetadas de 2 a 6 vezes por esses extremos. Né? Não é pouca coisa. Essas bolinhas aqui, maiores, significam isso. Quantas vezes essa população, nesses municípios, sofreram com esses desastres? E aí a gente, tá bom, então quem é essas pessoas? Quem são? Então, elas têm cara, elas têm geografia, elas têm etnia. Hoje, 65% de toda a população indígena da Amazônia brasileira vive nesses municípios que foram severamente e negativamente afetados pelas mudanças climáticas. E 75% de toda a população tradicional também vive nesses municípios. Municípios extremamente precarizados e extremamente vulnerabilizados e praticamente invisíveis. Como é que eu passo? Você pode passar? E aí, pode passar? Eu não sei se estou passando. Pode ser. Pode passar. Só estou mostrando, né, fotos, imagens. Eu sou muito acadêmica, eu acho que nem é uma fala muito inspiradora e motivacional. Né? Se você puder passar mais um. Então, isso aqui é Manaus, né? Uma imagem de Manaus. É isso que a gente vê nos últimos anos, é mais ou menos essa paisagem que a gente está vivendo. Pode passar? E aí, além, né? Então, a minha palestra, minha fala foi sobre riscos compostos. Aí a gente foi olhar também, porque o que tem acontecido, né, com a floresta no âmbito dos crimes ambientais, dos ilícitos ambientais e as taxas de homicídio. A gente sabe que, no Brasil e globalmente, as taxas de homicídios elas vêm caindo ao longo dos últimos anos, mas ao contrário do que tem acontecido na Amazônia. Né? A ONU e a OMS ela diz que as taxas de homicídio de 1 a cada 10 mil habitantes já é considerado graves. E, na Amazônia, 671 municípios, ou seja, quase 86% de todos os municípios da Amazônia, eles estão acima desse limiar, e muito acima. No Brasil, que também é um país violento, né, a gente está falando, né, a gente tem aí 22 mortes por cada 100 mil habitantes, também é além, mas a Amazônia se encontra dentro desse estado. E aqui tem os lugares, né, as taxas que a gente conseguiu calcular, como o vermelho mais escuro, que os resultados da taxa de homicídio de 2020 até 2022 chega a ser mais de 5 vezes a taxa considerada como grave. Então, o que a gente vai fazer com isso? Quando a gente olha, tentou sobrepor, então, esses homicídios, né,
com todos os ilícitos ambientais. Então, a gente olhou para o desmatamento, né, pelo DETER, a gente olhou também pela grilagem de terra, sobreposição de cara ilegal em terras públicas, e também o garimpo ilegal do ouro. Né? Quando a gente fez essa sobreposição, conseguimos aqui destacar quais são os 100 municípios com as maiores taxas de homicídios e que também estão dentro dos 6 mais fatores de degradação da floresta. Então, a maioria tem os 3 fatores: grilagem de terra, desmatamento ilegal e o garimpo ilegal. Né? Então, a gente vê muito que está também, obviamente, concentrados no estado do Pará, mas na Amazônia Central também. Uma outra característica que já foi falada aqui é que todos esses municípios, quando a gente vai olhar, um exemplo é Altamira. Altamira ela ocupa a 6ª colocação global do Brasil, sendo uma das cidades mais violentas no país. E quando você vai olhar para esses ilícitos ambientais, as taxas de homicídios e o crime organizado, todos esses municípios eles têm presença de facção criminosa do sul e do sudeste do país. Todos. Os mais violentos são aqueles que estão em disputa por essas facções criminosas, que, como já foi trazido aqui, também estão embrincadas e junto com a destruição da floresta. E aí eu acho que apagou o meu slide, e é uma forma da gente também falar. Eu acho que aqui não tem o guarda-chuvinha para tirar, mas acho que eu passei meu tempo. E o que eu queria colocar para vocês é que o que eu apresentei, né, tanto a degradação da floresta, que hoje já não é mais ecologicamente o que a gente tinha há 20, 25, 30 anos atrás. O tecido social que habita a região, ele tem sofrido as consequências, né, dessa degradação, e mais também toda a violência que acomete esses territórios que são vinculadas a essas atrocidades ambientais. O que isso tem feito é que ele tem, e é algo que eu estou estudando, e globalmente a gente está avançando, que é tentar olhar quais são os pontos de inflexão sociais da Amazônia, sobretudo no âmbito dessa população indígena, tradicional, que habita a região. Então, a gente sabe que a floresta está passando por um momento de transição. Hoje, a gente tem uma Amazônia muito mais inflamável do que a gente tinha no passado. Então, é uma Amazônia muito mais seca e propensa ao fogo. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer com as pessoas? Né? Então, são impactos profundos e irreversíveis e que nenhuma ação de adaptação é capaz de repor. Então, quando a gente perde uma cultura por conta dessas atrocidades, o que a gente vê antes? É a violência, aumento de conflito e migração forçada. E é sobre isso que a gente está preocupado. Qual é o futuro? Qual é a resiliência dessa floresta e dessa população em meio a esses riscos compostos? Eu vou deixar, não tenho a resposta, a gente tem aqui hoje um debate, e isso foi só para trazer um pouquinho o gosto aí para a gente pensar em como que olhar e estudar os pontos de inflexão sociais também, eles contribuem e ajudam a entender e promover ações de fortalecimento e proteção territorial e também para uma resiliência climática. Obrigada, pessoal. Queria chamar para conversar um pouco também com a gente, passar aqui e fazer essa fala inspiradora. Ele sempre nos inspira, né? André Baniwa, líder indígena do povo Baniwa desde 1992, empreendedor social reconhecido desde o ano de 2021, escritor, agrozootecnista, gestor ambiental e mestrando em sustentabilidade profissional junto aos povos e territórios tradicionais na UNB. Tem experiência em gestão pública como vice-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, assistente técnico da FUNAI, rapaz, tu tá importante, olha. Regional no Rio Negro,
no Ministério dos Povos Indígenas e atuante, presta assessoria à SESAI, Secretaria de Saúde Indígena. Então, temos aqui um grande líder, mas eu sei que um grande homem da floresta, e vai conversar com a gente. Hao, macha, katema no kare no kapapia. Hekwapi wai kapadene ri no kichenape, katema no kare no kapahya, no mano gaiti himayako tetsotsa, nakadaka pedzunuseu. Bom dia a todos. Eu falei um pouquinho na minha língua, cumprimentando, dizendo que eu estou feliz. Feliz ver vocês por aqui. Meus parentes que estão ali do Rio Negro estão aqui. Dessa vez, pelo menos, somos 6 pessoas, talvez. Às vezes eu participo sem nenhum do Rio Negro, às vezes nem Baniwa existe. Mas eu fico feliz por estar aqui contribuindo. Essa imagem aqui, a partir dela que eu vou falar, ela é da SESAI. Na verdade, tem um GT criado no início do ano para discutir e criar um programa Medicinas Indígenas. Né? Isso é mais de 20 anos depois da criação, instalação e funcionamento dos distritos sanitários especial indígena no país. É porque hoje tem indígena na gestão e por isso está se fortalecendo. Bom, pode passar a imagem. O que eu queria trazer aqui para a gente conversar, dentro desse contexto aí de crimes ambientais, os prejuízos dessas violências, do racismo, né? E a reexistência dessa medicina indígena no nosso país. Se a gente olhar historicamente, o Brasil, na verdade, sempre foi crimes ambientais. A disputa, os crimes estão relacionados sempre às terras, aos povos indígenas, sobre os povos indígenas, contra os povos indígenas. Né? Pode passar essa parte. A gente vai olhar aí de onde ela vem, de onde vem essa violência. Né? Eu tenho procurado entender, assim como pessoa, como alguém que está ocupando alguns cargos que foram já listados por aqui, principalmente nos últimos anos, de onde vem essa violência? De onde vem esse racismo contra os povos indígenas? Desde ano passado, procurando entender isso, tem esses 6 colunas aqui principais que funcionam de uma maneira como se fosse campanha permanente contra os povos indígenas, através de preconceito, através de discriminação, de estigmas e estereótipos, né? Essas 2 colunas primeira vermelha, eles são os mais cruéis e permanentes das pessoas usarem contra os povos indígenas todos os dias, em todo lugar, né? E aí vem a consequência que a morte das línguas é uma delas, a consequência delas é a morte das línguas. A outra consequência é a morte dos conhecimentos. A outra consequência que juntando talvez as 2 coisas, que é a destruição da cultura, esvaziamento cultural que esse racismo faz nas pessoas dos povos indígenas, né? E existe também o glutocídio, que é quando você sabe o conceito desse significado dela, que é a morte dos povos. Hoje nós somos quantos povos? E quanto nós éramos, segundo historiadores, né? E quanto nós éramos quando começamos a voltar a crescer? Menos de 300 mil. Agora só que passamos de volta quase 1.700.000. Então essa é a história de crimes ambientais, crimes contra os seres humanos que são os povos indígenas. A gente precisa pensar e refletir sobre isso. A invasão da terra Yanomami, garimpos que são ilegais, são vários motivos que são feitos contra os povos indígenas. Tem uma coisa que tem chamado a minha atenção, que tenho levado em debate, é que essas invasões de terras indígenas, ninguém, como vocês falam na língua portuguesa, ninguém se indigna, sei lá, eu não sei pronunciar. Ninguém fica triste com isso, ninguém
se comove com isso para agir contra. A sociedade brasileira não age assim. Parece que é normal. Só que em termos de direitos indígenas ou direito brasileiro, essa casa seria inviolável. Está na Constituição isso. Por que eu estou falando isso? Que a terra é tratada como mãe pelos povos indígenas, que território demarcado ou não demarcado onde vivem os povos indígenas é considerada a casa, a residência. E na Constituição a casa é inviolável. E não está sendo respeitado e não está sendo colocado em prática essa proteção pelo Estado brasileiro. Então, tem várias coisas que a gente poderia falar sobre essa questão, né? A questão das mortes das línguas é porque a colonização que pensou dominar o mundo, né, de onde ela veio, de onde ela surgiu, ela atacou as línguas porque sabia o que era estratégico para a transmissão de conhecimento. Não foi por acaso. Por isso, o racismo e a violência é um projeto. A história permite a gente interpretar assim. É um método, um planejamento colocado passo a passo contra os povos nativos do mundo e do Brasil, né? E a gente precisa refletir sobre isso para, de fato, pensar no título do nosso evento, que é Proteger o Futuro, né? Eu vou trazer agora, pode passar? Para proteger o futuro, a gente precisa ajudar aos não indígenas, toda a sociedade brasileira, precisa ajudar a gente a reconstruir o nosso bem viver, porque ela foi destruída durante mais de 500 anos. Porque antes a gente vivia da cultura e a gente conseguia se proteger das doenças, conviver com a natureza tranquilamente, ninguém chamava o nosso conhecimento diabólico, demoníaco, ninguém chamava a gente de preguiçoso, ninguém chamava de todos os termos de inferiorização que foram criados contra os povos indígenas, não eram utilizados antes de 1500 contra nós. Mas a partir da colonização, início a destruição do bem viver, e o processo da destruição são as consequências que já falamos lá em cima. E a gente está nesse processo de reconstruir, né? E a gente precisa saber e entender, e que a sociedade, comunidade científica, nos ajude a reconstruir para proteger o nosso futuro. Pode passar esse... Bom, essas são algumas imagens fortes para mim. Eu trouxe exatamente para como é que a colonização nos tratou, como é que o Estado nos trata e a consequência que esse Estado trouxe de violência, crimes ambientais contra os povos indígenas, e essa coluna, a tentativa do momento da gente reconstruir e fazer a sociedade nos entender e colocar em prática os nossos direitos que estão na Constituição em pouco tempo. Pode passar? Bom, essa reconstrução, eu trouxe essa imagem da saúde para trazer para vocês que o processo dessa reconstrução dos povos indígenas, internamente, como movimento indígena, as organizações indígenas trabalham sempre coletivamente essa construção. E assim, as políticas públicas também têm umas tentativas de reconstrução coletivamente. Eu digo tentativa porque não são colocadas ainda, o Estado ainda não entendeu o projeto dos povos indígenas, porque ela tinha uma projeção de exterminar os povos indígenas até o ano 2000. Por isso nossos direitos eram transitórios, por isso ninguém se preocupava com a gente, por isso nós éramos tutelados. Pode passar o próximo. Bom, essa parte da população recente já falei, pode passar. Bom, agora, essa parte onde eu estou trabalhando agora é sobre essas medicinas indígenas. Essas medicinas indígenas, elas vêm das ciências indígenas. Elas são conhecimentos indígenas. E elas estão associadas, os conhecimentos indígenas geralmente estão também nas orações ancestrais, estão nas plantas medicinais, estão nas plantas cosméticas, plantas
E existem uns profissionais que foram condenados pela violência, pelo racismo histórica e contemporaneamente. E estão dentro das comunidades e nos territórios indígenas. E por que foram condenados? Os termos, eu acho que o desafio da sociedade atual, que está preocupada em proteger os povos indígenas, o futuro, como estamos conversando aqui, precisa listar esses termos de inferiorização contra os povos indígenas e fazer uma campanha de acabar com esses termos e colocar nova linguagem que seja positiva, que valoriza e traz autoestima aos povos indígenas para a sociedade brasileira. Pode passar? Por que é ciência? Eu quero falar da formação dessas pessoas que são vistos. Quando a gente fala de pajé, o que vem na cabeça das pessoas? Na sociedade brasileira, porque é religioso, é católico, é evangélico, pajé é o quê? Carrega o conhecimento satânico, diabólico, e então já tem uma imagem negativa. Eu não sei quem criou esse termo. Em Baniwa seria Inhapacaita, Marise. São outros termos, tem nada a ver com isso. Esse termo de inferiorização, por exemplo, tribo, e tem vários outros. Listei mais 44 termos que são fáceis de lembrar no trabalho que eu estou fazendo agora. E a formação dessas pessoas leva, dependendo de um povo, entre 5 a 10 anos para praticar a medicina indígena. Assim como a pessoa que é cirurgião, médico, clínico geral, especialista de olho, diz o parente Caiapó, ele falou para nós lá, os não indígenas, olha, nós somos assim também, igual vocês, especialistas de olho, especialista de cabeça, especialista de estômago, e a gente tira essa doença. Então a gente precisa ser reconhecido, ele dizia, né? Então, só para vocês terem uma noção do que a gente está falando da medicina, tem muito assunto para a gente aprofundar, e a gente precisa olhar nessa direção se a gente quiser proteger o nosso futuro. Próximo. Como está meu horário aí? Estou sofrendo. Tá bom. Só para terminar aqui, então. Ainda nesse desafio da linguagem, os indígenas acadêmicos já criaram alguns termos de linguagens que são aceitos, que traz uma valorização, esse autoestima para os povos indígenas, né? Que é tecnologias ancestrais. Mas se a gente usasse termos pejorativos ou de inferiorização, a gente parece que o espírito, como foi colocado na nossa cabeça através da religião, ninguém aceita. Mas eu falo para vocês, tecnologia ancestral, é mais aceito. Tecnologia das medicinas. Eu já comparei algumas vezes que cirurgião, ele carrega na maletinha os materiais dele de bisturi para abrir onde a pessoa está sentindo, depois de laboratório, exame, e vai abrir, vai tirar essa doença. Mas o médico tradicional indígena, ele vai usar o poder da palavra, da oração, ou ele vai usar paricar, algum instrumento que ele usa, ele também vai tirar essa doença da mesma forma. Ou ele joga água e tira essa doença da pessoa. São caminhos diferentes, mas objetivo comum de cura. E agora na discussão, eu soube que no Ministério da Saúde, que esses conhecimentos tradicionais, esse de um modo que a gente está produzindo no mercado aqui de Manaus ou em Belém, não seria possível, porque ele diz que no Código Civil ainda é proibido esse tipo de coisa, a não ser como agricultura, como alimento, mas não permite. Mas o país adota acupuntura, homeopatia, mas não valoriza o que é dela própria, que é medicinas indígenas no país. Esse é o desafio que a gente está enfrentando e querendo que nós apoiem nessa construção da valorização de conhecimentos dos povos indígenas no país. Pode passar.
Bom, são algumas imagens. Esse GT, ele está animando os parentes dentro dos territórios, no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena. Eu queria aqui lembrar que tem um parente tucano aqui com o Centro de Medicina aqui em Manaus, um exemplo também em relação, voltado para isso, do Paulo Barreto Tucano. Pode passar? E essas são outras imagens, uma das imagens para vocês terem noção do que está acontecendo internamente dentro dos distritos, no âmbito da valorização de conhecimentos interculturais. Pode passar. E a gente está... vai passando. E a gente está também levando essa informação aos médicos do programa Mais Médicos. Essa imagem aqui que eu participei, falando para eles sobre isso, sobre esse GT e valorização da medicina indígena. É isso que eu trouxe para vocês, para a gente refletir. Muito obrigado. E aí eu quero convidar para conversar com a gente outra pessoa que sempre nos inspira na sua fala, no seu trabalho, doutora Daniela Madeira, juíza federal do Tribunal Regional Federal, doutora em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, coordenadora do Lions Laboratório de Inovação, Inteligência e de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e conselheira do nosso CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Bom dia a todos e a todas, é um enorme prazer estar aqui. Agradeço o convite feito pela Infam nesse evento. Cumprimento aqui meu colega e amigo Aldrin, que veio aqui me prestigiar. E vou tentar superar um pouquinho, então, chegar aos pés da Patrícia e do Bruno, que me antecederam, sobre esse tema tão importante que é uma pesquisa feita, capitaneada pelo CNJ, sobre os crimes ambientais. E a gente vai falar sobre a Amazônia. Eu não consigo passar. Se conseguir passando, é que eu botei alguns slides só para poder ilustrar. A Amazônia Legal. E por que a Amazônia Legal? Porque a Amazônia ela é um palco de diversidade, ela é um palco de sustentabilidade climática no Brasil como um todo, né? No mundo como um todo. São 9 estados, mais de 55% do território brasileiro está na Amazônia Legal, com 309 milhões de árvores, responsável por quase 127 toneladas de carbono, e 10% da biodiversidade do planeta. Pode passar. Mas a gente não tem mais clima, não há mais clima para nos orgulhar dessa situação. Pode passar. No ano de 2023 e 2024, pode passar, tivemos mais do que 50% aumento exponencial do desmatamento na Amazônia Legal. E esse palco foi um palco de vários crimes ambientais através de criminosos que se utilizam do lucro infinito e que se utilizam também das sanções. As sanções ambientais elas são muito pequenas, elas são ínfimas, mas não é só no Brasil, é no Brasil inteiro. Podemos passar o slide? Pode passar. E o judiciário ele se debruçou. Nós temos 82 milhões de processos pendentes no Poder Judiciário. Pode passar. Dentro desses 82 milhões de processos pendentes, dentro do processo judiciário, são 19 mil juízes que atuam no Brasil inteiro. É a maior carga de trabalho no mundo inteiro, mas nós temos 144 mil processos ambientais criminais. E sobre ele, pode passar, nós tivemos um enfoque de fazer uma pesquisa sobre os crimes ambientais na Amazônia Legal, e eu vou trazer aqui para vocês um bullet point, né? Alguns pontos, alguns achados dessas pesquisas, para que a gente possa refletir. Pode passar. O primeiro ponto, que já foi falado aqui pela Patrícia, é que os crimes ambientais eles têm conexões com os outros crimes, principalmente com o tráfico de drogas. Pode passar? Verificou-se através da pesquisa que os narcomadeireiros eles atuam diretamente na região. Eles se utilizam da estrutura que já existia dos crimes ambientais para poder fazer os seus tráficos, o tráfico de drogas. Pode passar. E aqui, principalmente na região de fronteira. Na região de fronteiras, várias facções se mudaram para as regiões de fronteira para se utilizar não só do tráfico de drogas interno, também como o tráfico de drogas internacional. Pode passar.
Pode passar o próximo, por favor. Você está voltando, é só para frente, por favor. Mais um. E quem é que lucra com esse crime ambiental? Um dos achados da pesquisa também foi que o lucro desse crime ambiental, que o lucro desse crime ambiental são grandes madeireiras. Nós temos serralherias que se utilizam do trabalho formal, das empresas formais sendo constituídas e que se utilizam desse crime legal. E nós temos, então, serralherias, nós temos, então, joalherias, nós temos, então, os transportes dessa carga de um lado para o outro, nós temos um grande maquinário sendo investido dentro da Amazônia Legal para a feitura e corroborando com esses crimes ambientais. Um grande achado da pesquisa também é que há um investimento de grande monta. Nós não estamos falando aqui de um garimpo, também existe, mas não estamos falando aqui dos crimes que ocorrem na Justiça Federal, dos crimes do garimpeiro ali no seu dia a dia. São grandes investimentos, isso aqui é um exemplo do que está sendo feito, né, da estrutura montada dentro da Amazônia para a extração desse minério ilegal. Nós temos dragas que custam mais de milhões, então tudo leva a crer pelo rastreamento desses crimes que é um modus operandi com investimento de grande monta. E quem que responde por esse crime ambiental de grande monta? Essa é a grande pergunta da pesquisa que a gente fez e a gente verificou que há uma preponderância de réus nessas ações criminais, de réus de baixa renda. São os vulneráveis econômicos, são os vulneráveis sociais que emprestam o seu CPF. Tudo isso foi feito com uma correlação em relação a esses réus. Esses réus são laranjas, esses réus são cooptados, ou seja, não são os verdadeiros mandantes. Eles estão ali e são presos em flagrantes. Então, são eles que estão sendo presos em flagrantes recentemente. Aqui é um protesto de mulheres e crianças de Mundukuru contra o garimpo na terra indígena. E qual o impacto do seu hábito de consumo nos crimes ambientais? Aqui é uma reflexão. Até que ponto eu sou do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de estar aqui, estive em São Gabriel da Cachoeira, fui até Cucuí, tive a oportunidade de conhecer várias comunidades, como os Baniuas, que em relação à medicina, mas eu sei que tem a melhor pimenta, para mim, do mundo. Pimenta Baniu, ela é fantástica. Tivemos também aqui, conheci os Rúpidas, Yanomamis. Então, qual é o hábito que a gente tem lá da capital, lá do sul, em relação aos crimes ambientais? E aqui que a gente cai no greenwashing. São empresas que se dizem sustentáveis, mas elas de fato não são sustentáveis, elas não estão preocupadas da procedência de onde vem todo esse material que ela está utilizando com o selo. Elas estão preocupadas com o selo. Então, um grande achado da pesquisa também foi um grande número de empresas de greenwashing que, na verdade, elas não estão preocupadas com a sustentabilidade, elas estão preocupadas com a aparência. E a aparência, para a gente, não resolve. E por que é tão difícil identificar os mandantes de crimes ambientais de grande escala? Esses que são os mandantes, que estão por trás. Um dos achados da pesquisa também é que todos esses crimes, apesar deles conexos um com o outro, quando você tira o garimpo ilegal, quando você extrai o minério ilegal, você tem um transporte. Então, tem quem se utiliza do transporte e ganha com isso. Você tem com quem faz a joalheria que compra esse material, esse minério, e tem quem exporte isso para o final. A gente não consegue verificar uma cadeia que começa desde o início até o final. Tem que ser recortado para a gente pegar os grandes mandantes desses crimes ambientais. E qual é o impacto desses crimes na sua vida? Não só a destruição da Amazônia Legal, isso é sentido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, não há a menor dúvida em relação a isso, mas também o que se foi um achado foi o incremento da corrupção local. Com a utilização, com o crescimento, não só nos narcomadeireiros, não só com os crimes ambientais, a corrupção local ela cresce cada vez mais e precisa, sim, de uma fiscalização cada vez mais eficiente para que a gente possa combater efetivamente esses crimes.
Um outro dado também foi em relação aos crimes contra a vida. Não conseguimos verificar se realmente os crimes contra a vida aumentam em relação aos ambientalistas, mas temos sim que ter uma visão muito importante em relação àqueles ambientalistas, aos indigenistas que estão nas terras e que sim, que sofrem com os crimes ambientais. E aqui eu lembro do Dom Phillips e o indigenista Bruno, que morreram em 2022, defendendo o quê? Defendendo a Amazônia, defendendo a nossa Amazônia. E aqui eu fico só como resultado da pesquisa, qual Amazônia nós vamos deixar para a próxima geração. O judiciário, ele é um órgão que ele responde, ele comanda todo o poder judiciário nas ações criminais, mas precisa também da ajuda de todos nós, não só no combate das empresas, não só no combate das empresas que se dizem formais e que se beneficiam desses crimes ambientais, mas também da conscientização de toda a população de que isso tem que ser denunciado. Não adianta a gente prender os baixa renda, a gente tem que chegar nos mandantes. Então, fica o meu questionamento em relação a vocês, que qual a Amazônia que a gente quer deixar para a próxima geração. Obrigada. E aí a gente vai passar para a nossa próxima fala inspiradora. Essa inspira realmente. Queria chamar aqui para conversar com a gente Júlio Barbosa. Júlio é um grande companheiro do CNS, que a gente entende como uma liderança das causas ambientais, das populações extrativistas da Amazônia. Brasileiro, presidente do Conselho Nacional dos Extrativistas, CNS, liderando a organização desde 2019, com mandato que vai até 2017, e já lhe desejar muita... 2027. Era só para ver se tu estava ligado mesmo. Desejando sempre muita força, porque eu disse que para ser líder sindical nesse país é missão, é vocação e é um pouquinho de loucura, né, Júlio? Sua atuação sindical é extensa e marcante. Foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Chapuri, onde assumiu a presidência após o trágico assassinato do líder Chico Mendes. E em memória a ele, quero lhe dizer que somos todos juntos na mesma causa, companheiro. Bom dia. Toda vez que me entrego esse negócio, eu me atrapalho todinho. Toda vez que eu sou convidado para uma palestra dessa natureza, a primeira coisa que as pessoas me perguntam se eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint. Eu digo, não faço, porque primeiro que eu acho que até existe espaço para todo mundo. O pessoal da ciência, pesquisa, os universitários, os professores usam o PowerPoint. E eu acho muito importante, inclusive, assistindo aqui o do André, eu acho fantástico o que ele apresentou aqui. Mas eu também acho fantástico que eu apresento sem o PowerPoint, porque eu acho que são esse cruzamento de informação. E aí, aqui nós temos 10 minutos, eu sou meio parecido com a Ariano Suassuna. Se me deixarem, eu fico falando e contando história e vou embora nessa história toda, porque são mais de 40 anos nessa empreitada, e isso realmente traz para a gente. O companheiro Chico cochichou no meu ouvido, vou te dar mais 5. Não se preocupe, não. Mas, pessoal, eu queria agradecer a Patrícia, que foi a primeira pessoa que me fez o convite, agradecer aqui o professor Henrique, que preside essa instituição e está nos abrindo a porta para a gente vir aqui. Eu estava falando na van, que eu estive no INPA a última vez, acho que uns 25 anos atrás, uns 20 anos atrás, circulando aqui por dentro, conheço um pouco, conhecia naquela época, talvez agora não. Mas era um pouco familiarizado aqui no INPA, e eu acho que é uma oportunidade para nós estar fazendo essa discussão. Como a Vanessa falou, ela é o segundo e eu sou o primeiro nesse tipo de debate aqui. Eu acho que essa palavra proteja é uma palavra muito forte para a gente discutir. Eu me
me animei quando a Patrícia me formulou o convite, porque eu acho que é um assunto e um tema muito importante para a gente. Mas ela me fez a pergunta, foi ela que me fez a pergunta sobre a história do PowerPoint. E eu falei para ela que eu não ia, não tenho o costume de fazer apresentação de PowerPoint, mas eu ia aproveitar o tema da qual é o nosso painel, que é sobre a questão de crimes ambientais, e eu falei que eu ia falar um pouco da experiência daquilo que eu acho que são desafios e oportunidades, que eu acho que são duas coisas muito importantes. E como a sua provocação é que a fala seja uma fala inspiradora, eu acho que nós já estamos cansados de ouvir muita lamentação, né? De ouvir muita reclamação, de ouvir muito desespero. Eu acho que a gente precisa também apresentar alguma coisa que nos inspira. E nós podemos dizer que na Amazônia, apesar de tudo, nós temos um legado muito forte como referência para esse grande debate aqui. Tanto nós, os extrativistas, como os povos indígenas, que são os nossos territórios. Existe espaço mais importante do ponto de vista de proteção de que os territórios de uso coletivo de povos e comunidades tradicionais na Amazônia não existe, mas são ameaçados o tempo todo. Então, esse é um desafio. Eu estou vindo, eu estive no G20 social e saí de lá, coincidentemente, no dia que o Baden estava circulando aqui pela Amazônia, ali vestido de preto. Até não ficou marcado do lado do professor Henrique, ele vestido de preto, com as companheiras indígenas fazendo uma apresentação para ele de preto ali, grelado para as indígenas fazendo aquela apresentação, e ele estava vindo para anunciar recursos para a Amazônia, quando está praticamente a um dia para pular fora do cargo, que vai entrar um maluco lá no lugar dele, se vai garantir ou não esse dinheiro para a Amazônia é outra história. Mas isso eu acho um fato. O G20, quando eu estive no G20, lá no G20 social, e participei ou acompanhei uma mesa, um painel de debate, onde estava o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e fez uma apresentação muito bonita sobre a questão das forças-tarefa, das operações de comando e controle, da redução do desmatamento na Amazônia. E aí eu, que sou da Amazônia, fico assistindo aquela palestra e também entendendo e compreendendo o papel do governo brasileiro sobre a Amazônia, sobre o papel também da força-tarefa e das operações de comando e controle. E aquilo é um dado importante para quem está vendendo uma imagem de alguma coisa está sendo feita no Brasil para proteger a nossa Amazônia. Eu acho importante. Agora, do ponto de vista da nossa população, que está lá na Amazônia, que está dentro da Amazônia, os efeitos, eles são muito pouco em razão do dano que é causado. E aí não vou esticar essa fala, porque o que o André apresentou aqui é exatamente o retrato da Amazônia que nós vivemos e que eu acho que esse que é o grande desafio. E eu quero iniciar colocando na minha opinião, o que nós entendemos como CNS, como populações extrativistas, sobre os efeitos positivos das operações de comando e controle. E nós temos discutido isso muito, inclusive na estrutura do governo brasileiro, de que se precisava melhorar a estratégia, e se precisa melhorar a estratégia para que uma política de comando e controle na Amazônia ela possa trazer efeito mais positivo. Porque aqui eu estou diante, o procurador ainda está aqui, mas estou diante de uma pessoa que fez uma apresentação antes de mim aqui, muito importante. O conceito da impunidade no Brasil é de uma coisa tão estarrecedora que ele merece um estudo muito aprofundado sobre essa questão do conceito da impunidade. O que eu estou querendo dizer com isso?
As operações de comando e controle ele tem um foco, é esbarrar os crimes relacionados ao desmatamento na Amazônia, ao garimpo ilegal, enfim, a grilagem de terra. E entrando especificamente naquela área que eu tenho mais vivência, que é a questão do desmatamento ilegal, então entra uma operação de comando e controle, uma força-tarefa violenta do ponto de vista, diga assim, do aparato bélico, de gente preparada, inclusive quero reconhecer muito, nós reconhecemos muito hoje o papel, apesar de ser bastante sucateado, o papel da capacidade de inteligência que o IBAMA e seus servidores da inteligência têm sobre fazer pesquisa e estudar esses casos dos crimes que acontecem na Amazônia. Só que quando entra lá, com duas missões. Primeiro, reter o avanço daquele desmatamento, e a retenção é proibir que aquele desmatamento continue, lançam uma multa milionária em cima de um determinado indivíduo criminoso lá, e ainda vem o processo do embargo. Aí tem o embargo da área, a multa, e aí o que acontece? Aquela operação, ela não é permanente, ela não fica lá. E na medida que eles saem de lá, ou termina o prazo daquela operação, tudo que é ilegal, que vinha acontecendo, que resultou em multa, que resultou em embargo, eles continuam operando. O que a gente conhece de áreas embargadas, que do ponto de vista, que quando a gente chega lá, você nunca percebe que aquela área foi embargada um dia, porque as atividades ilícitas continuam do mesmo jeito, se é para pecuária, se é para agricultura, se é para soja, se é para o milho, continua produzindo lá e continua produzindo e comercializando. Eu gosto, como eu falei que eu sou meio parecido com o Ariano Suassuna, eu gosto de contar alguns casos, mas são casos verdadeiros. Eu sou morador, eu não me apresentei, né? Que tem agora esse negócio da autoapresentação. Eu sou morador da reserva Chico Mendes, lá no Acre, no município de Chapuri. Que a reserva Chico Mendes, ela abrange 7 municípios. Eu sou do município de Chapuri, lá onde eu moro. E eu conheço, na estrada que dá acesso à minha comunidade, eu conheço um morador que nasceu e criou-se lá e deu na telha dele de desmatar a colocação de seringa dele e desmatou 110 hectares. A operação foi lá, embargou, multou esse indivíduo em mais de R$1 milhão, um seringueiro, e 6 meses depois eu estava vindo com minha esposa da minha comunidade para a cidade, nós encontramos uma boiada, era, para ser mais sincero, 200 vacas, com a comitiva, enxotando aquelas vacas, e dentro da comitiva, no meio da comitiva, tinha um montado num cavalo, que quando eu conhecia todo mundo, quando eu olhei, era o cunhado do juiz da comarca da minha cidade. Cunhado do juiz. Quando nós passamos daquela comitiva, eu falei para minha mulher, eu digo, eu acho que esse gado é estranho, porque o menino vai ali, e ele é cunhado do juiz, ele não é boiadeiro, não é peão de boi, não é nada, que já está acontecendo. E quando a gente segue, mais ou menos uns 300 metros atrás da boiada, vinha uma caminhonete, e na caminhonete, quem vinha dirigindo era o juiz da minha comarca, com a esposa e o filho. E aí, quando eu chego na cidade, fiquei tão perturbado com aquela situação, quando eu chego na cidade, ligo para alguns amigos meus advogados, conta a história. Sim, porque eu tinha perguntado também para um dos vaqueiros para onde eles estavam levando aquela boiada, 200 vacas. Estamos levando para a colocação do fulano de tal, que é exatamente esse seringueiro, que teve a área embargada, que teve uma multa de 1 milhão e pouco, mais de R$1 milhão, e estava levando 200 vacas do juiz da cidade, da minha cidade, para colocar naquela área embargada dentro de uma unidade de conservação. Então, eu estou dando esse exemplo para a gente ter noção, e aí é importante para a senhora também, ter noção como é que funciona na Amazônia o nível de impunidade. Porque se a impunidade está na cabeça
de uma pessoa que tem que fazer com que a lei seja cumprida, eu fico imaginando como é que uma pessoa que está lá dentro, na margem de um rio, lá, que fica ouvindo e assistindo e sendo incentivado para cometer impunidade, se ele vai obedecer, por exemplo, uma multa, se ele vai obedecer um embargo de uma área na região dele. É assim no garimpo, é assim na madeira, é assim na invasão de terra e é assim no desmatamento, que funciona na nossa região. Esse é o exemplo que eu estou colocando, que são os grandes desafios que nós temos pela frente. E aí, diante dessa situação, eu acho que nós temos na nossa história de luta de mais de 40 anos, eu acho que muitos exemplos que podem mostrar a diferença. Aí, quando eu pego, por exemplo, que nós temos hoje só de reserva extrativista federal, mais de 14 milhões de hectares de áreas protegidas, sobre o domínio, entre aspas, daquelas comunidades que lá moram e exploram, eu acho que isso é um grande legado e um grande exemplo que é possível a gente ter uma política de proteção da nossa Amazônia, a partir de você proteger essas áreas que estão reconhecidas. E um outro aspecto que o governo está trabalhando agora, que é, depois de muita luta nossa, depois de muita insistência de todas as instituições de pesquisa, mostrar a necessidade que temos de dar destinação aos mais de 50 milhões de áreas públicas que não estão destinadas, que é lá que está exatamente o crime organizado instalado. E aí nós estamos nessa tarefa. Como é que nós vamos fazer para isso de fato acontecer? E que essas terras públicas, de fato, possam chegar na mão de quem tem direito, é de direito, eu acho que esse é um grande desafio para nós também. Porque lá dentro o governo vai encontrar. O crime organizado instalado dentro da grande parcela dessas áreas públicas. Eu acho que esses são os grandes desafios que nós temos pela frente, enfrentar essa realidade. Mas eu diria que, dentro desse debate, a gente precisa olhar muito bem para aquilo que está sendo feito dentro dos acordos e dos pactos. Por exemplo, quando eu estava falando aqui que eu estive participando do G20 agora, que foi um evento muito importante, o governo foi assinado o pacto, que é a declaração final do nosso encontro, que é uma declaração final que diz respeito a um acordo global. Um deles é o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, que tem a ver com o nosso debate também. O segundo é a sustentabilidade, mudanças climáticas e a transição justa. E, por último, é a questão da reforma da governança global. Eu acho que esses são os desafios que eu tenho colocado muito, nós temos colocado, de que nós vamos ter agora, o ano que vem, uma COP muito importante aqui na Amazônia. Acabou de acontecer a COP lá no Azerbaijão. E as informações que chegam para a gente não nos agrada muito e nem deixa a gente muito tranquilo de que o ano que vem nós vamos ter bons resultados aqui na Amazônia. Mas eu acho que nós temos que construir aqui, a partir desse nosso debate, dessa nossa discussão de hoje, construir sugestões, propostas que possam levar ao governo brasileiro, dentro daquilo que está nos acordos já afirmado de forma global, de que a gente precisa chegar o ano que vem lá em Belém com muito mais clareza de como é que nós vamos cuidar melhor da nossa Amazônia. Porque nós que somos populações tradicionais, nós que somos extrativistas, vocês que são os povos indígenas, nós fazemos a nossa parte. Mas o crime organizado na Amazônia, que antes era só invasão de terra, grileiro, essas coisas, hoje ele vem de forma organizada, muito maior ainda, ligado à questão das facções. Isso é nos nossos territórios, isso também é nos territórios indígenas. E aí nós discutimos isso no Diálogo Amazônia. Do ano passado, lá em Belém, levamos uma carta colocando para nós a importância que precisava se olhar com muito mais carinho para a questão da proteção da Amazônia.
sobre a questão das fronteiras, que é um desafio muito grande para nós. E isso traz para a gente, por exemplo, uma reflexão. Em abril desse ano, eu estive no Rio Solimões, fui até Fonte Boa. E eu fiquei impressionado quando o rapaz do ICMBio, lá de Tefé, falou para ele, nós entramos no Rio Japurá, e ele disse o seguinte, na cidade de Japurá, nós somos do governo, do ICMBio, a gente não pode dormir na cidade, se hospedar na cidade, a nossa lancha tem que passar em alta velocidade na cidade, porque se a gente pelo menos encostar para abastecer, nós corremos o risco de ser atacado. E ele disse assim, eu não estive lá, mas disse com essas palavras, a cidade de Japurá hoje está dominada pelo crime organizado, liderado por colombianos. Ou seja, é essa Amazônia que nós estamos vivendo. E essa Amazônia que nós estamos vivendo, por mais nós lutamos e conquistamos grande território, mas os nossos territórios vivem bastante ameaçados. E esse desafio, eu acho que é muito importante que a gente debata aqui nesse nosso evento. Agora, sem dúvida alguma, nada de experiência mais justa, de experiência mais exitosa do que a experiência da luta dos povos indígenas pela construção dos seus territórios e o reconhecimento e a luta dos nossos povos extrativistas pela defesa da reserva extrativista. Eu acho que essa referência é uma referência importante que nós temos que estar dentro do nosso radar e uma estratégia de política de proteção para que, de fato, esses territórios não venham a ser tomado ou tirado da nossa mão, porque esse é o único legado que nós temos e é por esses territórios que nós brigamos a vida inteira. Então, eu queria fazer essa fala para dizer que nós temos um desafio imenso, mas nós temos muito que mostrar de caminho para garantir a proteção. Então, é isso que eu queria colocar aqui, tá bom? E agora, para o nosso painel, a gente vai chamar outro colega para conversar com a gente aqui, Vinícius de Lameira, promotor de justiça no Rio de Janeiro, mestre em Direito Público Internacional com ênfase em meio ambiente pela Universidade de Melbourne, na Austrália, professor de Direito Ambiental da Escola do Governo do Ministério Público do Rio de Janeiro e integrante do Grupo de Trabalho de Saneamento e Segurança Hídrica, Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Também um desafio, né? Me colocaram numa situação muito difícil de ser o último para falar depois de um painel tão sensacional e com pessoas profissionais que conhecem bem a região. Bom, eu estou aqui representando a Abrampa, que é a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público Ambiental. Queria falar rapidamente e apresentar a Abrampa, porque não sei se todos estão familiarizados com a nossa associação, e depois disso eu vou falar um pouquinho sobre a nota técnica que nós fizemos em conjunto com o IPAM. É uma nota técnica que soma forças aos esforços, né, de combate ao desmatamento ilegal, onde nós orientamos promotores e também queremos que esse documento sirva para membros do Judiciário e da AGU sobre a quantificação dos gases de efeito estufa emitidos em razão do desmatamento ilegal. Inserir essa questão climática nas nossas ações de reparação de dano. Bom, a Abrampa ela é uma associação nacional, congrega membros do Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas e também do Ministério Público do Trabalho. Somos todos voluntários, temos membros em todas as regiões e todos os biomas do Brasil, e atuamos no suporte aos promotores de justiça. A ideia da Abrampa é justamente somar forças e produzir material que auxilie os promotores no desempenho das suas atividades. Tá? Hoje em dia nós temos alguns projetos em andamento relacionados a mudanças climáticas, tráfico de animais silvestres, defesa da paisagem e combate ao desmatamento. Nós tivemos a nossa reunião de definição de estratégia esse ano, e a preocupação da Abrampa é grande com as mudanças climáticas e principalmente com o desmatamento. Estamos no Brasil, não tem como falar de mudanças climáticas sem falar sobre desmatamento. Trazendo para a nossa região, aqui, para a região amazônica, entre 2021 e 2023, a Abrampa fez um trabalho
aqui um projeto que durou 2 anos de auxiliar os promotores da região. Então, a gente desempenhou atividades verificando a estrutura desses promotores e fazendo gestão junto aos ministérios públicos para que melhorassem a estrutura dos colegas que trabalham aqui na região. Bom, falando sobre o desmatamento ilegal, primeiramente, o Ministério Público ele já tem uma atuação histórica no combate ao desmatamento, no ajuizamento de ações civis públicas de reparação desses danos ambientais, na celebração de termos de ajustamento de conduta e na persecução criminal. Então, nós sempre atuamos para combater desmatamentos ilegais em unidades de conservação, reserva legal, área de preservação permanente, inclusive supressão ilegal de vegetação nativa. E isso se valendo de um avançado sistema de reparação do dano ambiental. No Brasil, nós temos, sim, um sistema de reparação ambiental que é muito avançado. Agora, é evidente que existe uma lacuna entre o que a natureza requer, o que a lei garante e o que nós conseguimos oferecer, garantir como instituições, como sociedade civil, como cidadãos planetários. Mas nós temos um sistema bom. E eu queria ressalvar que um desses princípios que norteiam a reparação dos danos ambientais é esse princípio da reparação integral. Uma vez degradado, o meio ambiente ele deve ser integralmente restaurado. Por isso que nós podemos pedir, nas ações de reparação de dano decorrente de desmatamento ilegal, a restauração, inclusive é um princípio específico da restauração integral, pagamento em dinheiro, medidas compensatórias e, inclusive, ressarcimento pelos danos interinos, ou seja, aquela perda de serviços ambientais durante o lapso temporal que medeia a ocorrência da degradação e a restauração daquele ecossistema degradado. Porém, como ficou o dano climático? O dano climático não vinha sendo debatido nas ações civis públicas. Eu queria dizer que, graças ao trabalho aqui dos nossos colegas do Ministério Público Federal da região amazônica, o dano climático passa a ser inserido nas ações civis públicas. E, nesse ponto, nossos colegas aqui foram grandes inspiradores da Abrampa para que a gente se debruçasse sobre esse esforço de inserção do dano climático nas nossas ações civis públicas. E daí, o IPAM, parceiro essencial na elaboração desse trabalho, num trabalho somando forças de parceria, a gente faz essa nota técnica que possui elucidações técnicas e jurídicas, demonstrando que é obrigatório a inserção do dano climático nas ações de reparação de dano. Por que é importante uma nota técnica? A gente ainda tem muitas mentes e corações a conquistar. Eu vou falar um monte de coisa que é muito óbvia para todo mundo que está aqui, mas não é óbvia, principalmente no Ministério Público, no Poder Judiciário. Eu tenho a minha colega aqui do CNJ que está no Judiciário. Eu falo tranquilamente para vocês, eu tenho vários amigos, juízes e promotores que são negacionistas, que não acreditam em mudanças climáticas, não acreditam na contribuição antropogênica para o aumento da concentração de gases de efeito estufa. Então, nós da Abrampa, que evidentemente nos somamos à ciência já consensual, nós estamos desenvolvendo esse trabalho para que essa nota técnica seja disseminada em todos os ministérios públicos. Queremos fazer evento levando ao Judiciário também. Deixei de registrar aqui, mas a Advocacia Geral da União também vem fazendo um trabalho muito interessante de inserção do dano climático nas ações civis públicas. Alcilene, me ajuda com o tempo, tá? Quando faltar 1 minuto, pode me avisar, por favor. Bom, a urgência. Então, como é que está estruturada essa nota técnica? Eu vou falar brevemente os principais pontos da nota técnica e depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais na parte de perguntas. Primeiro, a questão da urgência da ação climática e o foco no desmatamento legal. Nada disso aqui é novidade para quem está aqui nessa sala, com certeza. A gente tem um consenso científico sobre a mudança climática e o aquecimento global ser resultado de atividades antropogênicas. Desmatamento é a nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. Lógico que o problema do desmatamento não é só a emissão de gases de efeito estufa, mas também impactos negativos sobre biodiversidade, processos ecológicos essenciais. As consequências da crise climática também são muito evidentes. Nós temos não só os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, mas os acontecimentos reais que estão acontecendo aqui para a gente. Eu acabei colocando essa foto aqui porque semana passada eu fui num evento lá em Porto Alegre e com muita felicidade eu consegui testemunhar que Porto Alegre está se reerguendo.
Mas lá é um grande exemplo do que a gente vem sofrendo. As estiagens históricas, eu tive num evento em Rondônia, também pude testemunhar os cientistas, a academia de Rondônia falando sobre o problema da estiagem. Então, tudo isso daqui é muito evidente. Então, nós temos um capítulo em que a gente deixa isso muito evidente, com informações da ciência, da comunidade científica, da academia, para que auxilie os promotores que vão manejar essas ações civis públicas. Bom, um outro capítulo, a gente fala sobre a base jurídica para a quantificação do dano climático, né? Por que o nosso sistema jurídico ele ampara esse pedido de indenização dos danos climáticos? Não vou falar sobre tudo isso aqui, mas o fundamental é utilizar também a linguagem dos direitos fundamentais nessas nossas ações. Porque quando a gente utiliza a linguagem dos direitos fundamentais, a gente impõe ao poder público que haja. E se o poder público não agir, nós podemos nos valer, o Poder Judiciário tem essa autoridade de intervir e determinar uma ação aos poderes públicos. Então, o principal é o artigo 225 da Constituição. É o coração do direito ambiental brasileiro, garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a gente não pode falar num direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sem falar num sistema climático estável. O sistema climático estável ele é um componente indissociável do meio ambiente e, portanto, ele está inserido assim nessa cláusula constitucional. Além disso, eu trago aqui, a nota técnica também fala sobre esse regime jurídico de reparação do dano ambiental, e eu cito só aqui essa resolução CNJ. Foi uma contribuição muito significativa do CNJ, né, um protocolo de julgamento de ações ambientais, que recomenda aos juízes que, quando decidirem questões relacionadas a dano ambiental, também se manifestem sobre o dano ao sistema climático. A nota técnica também nos auxilia a estabelecer esse nexo causal entre desmatamento e emissões de gases de efeito, e isso é importante, principalmente quando a gente estiver falando de uma ação de reparação de danos ambientais. Eu quero só destacar que recentemente foi editada a Lei 14.904, que fala das diretrizes gerais para os planos de adaptação de estados e municípios. E esse artigo 5º, parágrafo 3º, é muito importante, porque ele traz os relatórios do IPCC como um marco científico, como um marco referencial científico, ou seja, o poder público, ao elaborar suas políticas públicas, deve levar em conta os relatórios do IPCC. Então, esses relatórios do IPCC, numa demanda judicial, eles podem configurar esse nexo causal entre o desmatamento, aumento das emissões de gases de efeito estufa e os danos ao nosso sistema climático. Aí temos um capítulo sobre valoração da dimensão climática do dano ambiental, onde também se explica que hoje é muito tranquilo pela ciência quantificar as emissões de gases de efeito estufa decorrentes de um desmatamento. Temos algumas explicações ali sobre os diferentes métodos de precificação do carbono e temos alguns exemplos, porque hoje em dia a gente tem metodologias distintas para a precificação desse carbono e temos ações civis públicas utilizando, ora, a metodologia da OCDE, que é o custo social do carbono, ora, utilizando a metodologia que nós aderimos ao entendimento do IPAM, que seria a utilização do fundo clima. Tá? Depois a gente tem a parte de como se quantifica esse dano climático. Isso daqui é muito importante para as equipes técnicas dos ministérios públicos, porque a ideia é que essa nota técnica seja distribuída entre os ministérios públicos e aí as equipes técnicas, por si só, consigam já fazer essa quantificação e encaminhar um relatório pronto para o promotor de justiça para que ele possa ajuizar essa ação civil pública. Então, ali tem as explicações do porquê se adere à calculadora de carbono do IPAM, por que se adere à sugestão de utilização do valor relacionado ao Fundo Amazônia, esse passo a passo simplificado destinado a nossas equipes técnicas. E lembrando que essa identificação de área desmatada por sensoriamento remoto e informações obtidas por satélite já é admitida pacificamente entre o Superior Tribunal de Justiça. E concluímos na nota técnica com algumas recomendações. Primeiro, reforçar para os promotores a necessidade de quantificar e precificar os danos climáticos nas ações de reparação por dano ambiental
em razão da supressão ilegal de vegetação, é disso que estamos tratando. Pedimos aos promotores que utilizem a calculadora do IPAM, tá, para que esses pedidos sejam padronizados e para que a gente consiga, a partir disso, ter decisões igualmente padronizadas, incluir essa quantificação do dano climático, não só nos nossos acordos extrajudiciais, como também nos processos criminais. É possível que se faça acordo em processo criminal para reparação do dano e, portanto, pretendemos que também nas ações criminais se insira essa quantificação do dano climático. E terminamos com a última recomendação, que o Ministério do Meio Ambiente desenvolva um referencial oficial de cálculo do carbono, tá, emitido em razão dessa supressão ilegal de vegetação, mas que também considere danos ecológicos, danos sociais e danos intergeracionais. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.